Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Nosso tema neste dia, perseverança. Vimos o tema sobre perseverança na família pela manhã. Hoje, agora à noite, nós vamos falar sobre o mapa da perseverança. E quero que você observe a seguinte narrativa da palavra do Senhor, que nós vamos ler neste momento, que nos conta o relato de Moisés, e nos conta o relato de uma vida que perseverou por 120 anos. Como é que estão os seus planos que você fez na virada do ano? Você está cumprindo os teus planos, ou você já desistiu, ou nem se lembra mais deles? Infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas não perseveram como deveriam perseverar. Vamos ler a palavra do Senhor, aprender alguns segredos de perseverança através da vida de Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pai querido, Pai celeste, abençoa a Tua palavra aos nossos corações. Que nenhum embaraço, nenhuma preocupação, nenhuma distração venha nos impedir de compreender o Teu propósito e a Tua vontade para as nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos o Teu bom propósito. É assim que eu lhe rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O mapa da perseverança. Nós vamos andar um pouquinho sobre a vida de Moisés e compreendermos um pouco sobre o que significa perseverar. Se você olhar nessa narrativa que nós acabamos de ler, essa narrativa nos conta a história de um homem que viveu por 120 anos. Só que nós vivemos uma geração que quer resultados rápidos. Moisés ficou angustiado de ver o seu povo sofrendo. Moisés ficou angustiado de ver o seu povo padecer. Levaram-se 80 anos para que ele pudesse ver uma possibilidade do seu povo ser salvo. Depois, mais 40 anos para que o seu povo entrasse na terra prometida. Quantos de nós, por querermos resultados rápidos, cometemos erros terríveis em nossas vidas? Quantos de nós estão tomando decisões precipitadas
que vai nos atrapalhar na nossa carreira e na nossa vida no longo prazo. Moisés não foi usado por ser perfeito. Muito embora a narrativa diz que ele era um menino muito bonito. Mas ele foi usado porque ele permaneceu firme. Até os 40 anos ele estava no Egito. Observe que ele recebia duas educações. Ele recebia a educação do palácio e recebia a educação e instrução de sua mãe Joquebede. Observe que as instruções do palácio não nortearam o coração de Moisés, mas as instruções de sua mãe Joquebede nortearam a sua trajetória. E ele optou viver pela fé em Deus. Ele cometeu um crime? Cometeu. Ele cometeu um assassinato? Cometeu. Por precipitação? Sim. Ele foge, fica mais 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no deserto, ele tem um momento importante. Observe que ele não perde a fé, ele não perde a crença, ele não abandona os princípios e os propósitos de Deus, mas ele permanece firme, e ele tem uma experiência de um chamado com Deus, e só tem experiência com Deus quem busca a Deus. O texto nos revela que ele não deixou de buscar a Deus, ele não deixou de crer em Deus. Depois ele vai e fica mais 40 anos até chegar em Israel, na terra prometida. Querido irmão, querida irmã, o que está te fazendo desanimar? Por que você anda desanimado? Algumas coisas podem nos desanimar realmente. Quando nós olhamos para a bússola do mundo e a bússola de Deus, algumas coisas podem realmente trazer desânimo. Na bússola do mundo, o foco são resultados rápidos, imediatos. O valor principal é a popularidade e o conforto. Só que em meio à crise, muitas pessoas recuam, abandonam projetos, abandonam famílias, abandonam Deus. Você precisa se orientar pela bússola de Deus. A bússola de Deus nos coloca que o foco não é o resultado, o foco é a caminhada, é uma perseverança para a vida toda, amém, irmãos? Não importa como você começa a sua vida cristã, o que importa é como você termina. E você vai terminar a sua vida cristã conforme aquilo que você acredita. Você precisa para isso, então, obedecer a Deus, seguir a vontade do Senhor todos os dias. E seguir a vontade do Senhor é meditar na palavra, é viver pela palavra e permanecer firme. Fala comigo, permanecer firme. Permaneça firme na palavra. Hebreus 11, 24 e 26 nos mostra essa realidade de Moisés. Vamos ler juntos? Pela fé, Moisés Você está vivendo pelo quê? Pelo que você está vivendo? Pelo que você se dedica? O que está te fazendo sair da sua cama todos os dias?
Moisés decidiu largar uma fortuna, o conforto, a popularidade, o sucesso, para viver pela promessa de Deus. Irmão, irmã, a promessa do nosso Deus é verdadeira. Amém? Você confia nessa promessa? Viva por ela. Se dedique em viver pela promessa de Deus. Por isso que eu e você precisamos estabelecer alguns marcos nesta noite. O primeiro marco é o marco da renúncia. Ser fiel a um projeto, a um propósito, significa abrir mão de outros. Significa que as tuas escolhas são escolhas que não podem ser abandonadas. Você precisa ser perseverante. Moisés tinha prestígio, riqueza e um futuro promissor. Mas ele abriu mão de todas essas coisas para ficar com Deus. Qual era a promessa para a vida de Moisés? Libertar o seu povo da escravidão. Qual é a promessa de Deus para mim e para você? Eu e a sua casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que crê e for batizado salvará você e a sua família. Nós vivemos por um propósito maravilhoso e nós precisamos renunciar às coisas deste mundo. Sem renúncia não se vê a promessa. Sem renúncia não experimenta a promessa. Tenta viver em cima do muro, você não conquistará nada. Se você não entender isso nesta noite, você pode colocar na balança coisas que vão te distrair e te afastar do propósito de Deus. Moisés escolheu viver para Deus. Moisés escolheu uma promessa e uma recompensa eterna. E ele abriu mão dos tesouros do Egito, dos prazeres da sua época. Mas ele resolveu viver na presença do Senhor. João Calvino afirma: a verdadeira felicidade do homem consiste em obedecer a Deus. Amém, irmãos? Então faça um checklist hoje na sua vida. A fidelidade vale mais que a popularidade. Vamos falar juntos? A fidelidade vale mais que a popularidade. Leiam um segundo. Vamos falar com fé, irmãos? Vocês estão parecendo a torcida do Vila Nova. Vamos lá. Vale mais você vir à igreja do que ficar em casa. Amém? Vale mais buscar a Deus do que você estar em qualquer outro local na sua vida. Por último, a vontade de Deus supera conquistas passageiras. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar o quanto que é importante isso para a sua vida? Viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Querido irmão, nessa noite, eu e você somos convidados a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém, irmãos? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Larga o teu celular, larga as redes sociais, fica na presença de Deus. Amém, irmãos? Fica na presença de Deus, olha para o Senhor, confia em Deus.
É o momento de nós buscarmos mais a Deus, irmãos. Não fique encantado com as coisas deste mundo. Vamos buscar mais a Deus, vamos viver mais em Deus. O primeiro marco, então, é renúncia. O segundo marco, irmãos, é atravessando. Quando nós estamos atravessando a tempestade, olha o que Moisés disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. O Senhor combaterá por vocês, fiquem calmos. Amém, irmãos? Quantas vezes nós estamos enfrentando uma batalha, uma dificuldade, e nós começamos a murmurar, começamos a reclamar. A murmuração te tira do propósito, esfria a sua fé. Você, quando fica olhando para os problemas, você se esquece da grandiosidade do seu Deus. Olhe para o tamanho do seu Deus. É isso que Moisés está dizendo. O povo estava reclamando. O povo tinha acabado de ver Deus dando a vitória com as 10 pragas. Agora o povo estava reclamando: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer aqui no meio do deserto? Moisés diz para eles: não tenham medo, fiquem calmos, veja o livramento que o Senhor te dará. Amém? Você quer viver pelo quê? Pela sua vista? Ou pelo milagre que Deus vai fazer? O milagre que Deus vai fazer é tão grande e tão poderoso. Amém? Fica calmo, fica firme. Agora, para isso, você precisa entender que as promessas de Deus é uma âncora para firmar a sua vida. Amém? A sua âncora precisa ser firmada na promessa de Deus. Por que Moisés perseverou? Porque Moisés teve calma. Porque Moisés entendeu que a promessa de Deus era maior do que os problemas. Martinho Lutero, ele fala: a fé se apega às promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Eles eram escravos, eles não tinham armas de guerra. O faraó vinha com o maior exército sobre a face da terra. O que eles tinham? O que eles tinham de recurso? À frente deles havia um mar. Como que eles iriam vencer? Como que eles iriam conquistar? Moisés aprendeu a confiar em Deus. Moisés aprendeu a confiar na promessa de Deus. Amém, irmãos? Confia na promessa de Deus, amém? E qual é a promessa de Deus? Jeremias 29, 11. Abra sua Bíblia lá. Jeremias 29, 11. O que diz a palavra do Senhor? Eu sei, eu é que sei, que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Marca esse versículo na sua Bíblia. O que Deus tem para mim e para você? Um futuro e uma esperança. Moisés sabia disso. Deus prometeu uma terra prometida, que mamaria leite e mel, uma terra de prosperidade e paz para o povo de Israel e o seu povo. Quem tem promessa vive de esperança, amém, irmãos? Não vive de murmuração. Então fala comigo, eu não vou murmurar mais. Fala com fé. Fala para o inimigo da sua vida ouvir isso. Para de murmurar. Para de reclamar de governo. Para de reclamar de político.
Para de reclamar do maridão, da esposa, dos filhos. Para de reclamar das coisas que lhe fazem falta. E veja o que Deus está preparando para o teu amanhã, amém? Quantos creem que o teu amanhã será maior, será melhor? Então não desista das promessas. Não desista quando se levantarem críticas. Não recue diante de marés e tempestades. Deus continua abrindo o mar para aqueles que confiam neles. Amém, irmãos? Deus continua abrindo o mar. Então levante sua mão ao céu e declare isso comigo. Eu creio que Deus vai abrir o mar, porque eu confio nas promessas do meu Deus. Quem está na galeria não crê? Não levanta a mão e não fala? Tem que falar com fé, igreja, amém? Estamos todos juntos aqui para aprender que nós temos uma promessa do nosso Deus, amém? Eu e você vivemos por uma promessa de Deus. Então viva, se estabeleça nessa promessa. O terceiro marco, para aqueles que têm promessa, eles têm um santuário, uma comunhão verdadeira com Deus. Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Amém, irmãos? Deus é teu amigo? Jesus é teu amigo? O segredo da liderança de Moisés não era a sua capacidade gerencial, tanto é que seu genro veio ajudar ele a dividir o povo nas tribos, mas estava na sua intimidade com Deus. O segredo de Moisés não é nem porque ele sabia escolher os líderes, porque a maioria dos líderes dele ficaram tudo no deserto. Dos 12 espias, 10 traíram Moisés, só 2 ficaram com ele. Mas o segredo de Moisés é que ele confiava em Deus, amém, irmãos? Ele confiava em Deus, ele aprendeu a descansar em Deus, ele aprendeu a entrar no altar e colocar seus problemas, suas queixas diante do Senhor. Quais foram as bênçãos que Moisés teve? Ele recebeu direção, ele recebeu orientação, ele recebeu força e ele recebeu capacidade para superar os obstáculos. Amém? Qual o obstáculo que levantou-se na sua vida? O Senhor quer te capacitar, o Senhor quer te ajudar, mas se você não buscá-lo, você não receberá. Se você não se humilhar debaixo da onipotente mão de Deus, você não verá o milagre. Se você não o buscar de maneira mais profunda, você não verá o milagre. Às vezes o milagre demora a chegar, é porque nós não nos humilhamos. John Knox, o avivalista, ele fala: um homem de joelhos diante de Deus pode mudar uma nação, amém? E tem gente falando que as coisas não vão melhorar dentro de casa. Não vai melhorar se você não orar. Não vai melhorar se você se cansar de ficar de joelhos diante de Deus. Pastor, eu não consigo nem ajoelhar. Tira isso da sua vida em nome de Jesus, amém? Tira isso. Vai, começa a fazer agachamento, começa a cuidar do corpo. E para se ajoelhar diante do Senhor, começa a buscar a Deus. Amém? Mas dá conta de ficar 1h30 torcendo para o Brasil, né? Mas 1h30 de joelhos pela sua família, está difícil, irmão? Está difícil? 1h30 pelo seu projeto, pelo seu sonho, está difícil, irmão? 1h30 pela sua família, está difícil, irmão? 1h30 pela sua igreja, está difícil, irmão? Jesus passou uma noite
sofrendo, sendo xingado. Ele levou 3 quarentenas de chicotadas, 120 chicotadas. E ele não negou, não abandonou, ele ficou firme, porque aquele que está no Senhor é resiliente, amém, irmãos? Amém? Então fica resiliente no Senhor, fica na presença de Deus. Quem ora permanece firme, quem não ora é sacolejado por qualquer coisa. Quem não ora abandona a família. Ao longo desses meus anos de ministério, quantas vezes eu falei, fica firme, ora, Deus vai abençoar. Essa semana, eu e minha esposa, a gente viu uma família que nós ajudamos na restauração, e eles passeando, eu mostrei para a Soraya, eu falei, olha, que maravilha, e a gente louvou a Deus, a gente agradeceu, porque não desistiu, amém, irmãos? Não desistiu, tinha todos os motivos, mas não desistiu, porque Deus, Ele transforma, amém, irmãos? Deus transforma. Levante sua mão aos céus e diz assim, eu creio, Senhor, que o Senhor vai restaurar a minha vida, a minha família, os meus sonhos, amém? Quem medita na palavra renova as suas forças. Tem gente que fica ouvindo muita coisa hoje no Instagram, né? Muita coisa no TikTok, né? Agora tem os teólogos de TikTok, tem os teólogos de Instagram, né? E de shorts, e de reels. Eu acho bom que os irmãos compartilhem comigo. Vou falar para vocês todos, eu não vejo, porque é muito. Não dá tempo. A gente tem que estar firme com o Senhor Jesus, amém, irmãos? Vai ler sua Bíblia, amém? Tem gente que vê 100 shorts, mas não lê uma página da Bíblia durante a sua semana. Irmão, restaura a tua tenda com Deus, amém? Restaura a tua tenda, restaura o teu quarto de oração, restaura o seu tempo com Deus. Se desafia a orar mais, a buscar mais a Deus. Se desafia a entrar mais na presença de Deus. Quem busca a Deus nunca caminha sozinho. Amém? Quem tem o Senhor não é desamparado, não, irmão. Amém? Fui criado por uma viúva. Um dia eu perguntei para minha mãe assim, mãe, nunca pensou em casar de novo? Aí ela virou e falou para mim assim, Carlos, Jesus me supre em todas as coisas, amém? Que lição, que lição. Minha mãe fez viagem internacional sendo missionária. Minha mãe conheceu o Chile, a Argentina, o Uruguai. Minha mãe conheceu o Amazonas, que eu não conheço. Fazendo viagem missionária, servindo a Deus. Um dia eu liguei para minha mãe, a senhora está onde, mãe? Ah, Carlos, eu vim aqui com as irmãs. Aonde, mãe? Aonde a senhora está, mãe? Eu vim aqui com as irmãs em São Paulo. A gente veio fazer um projeto missionário. Eu falei, meu Deus, minha mãe, a senhora foi aí? Eu perguntei, com que dinheiro, minha mãe? Ela virou e falou assim, Deus sempre supre, meu filho. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se coloca para servir a Deus com alegria. Sai de cima do muro e começa, restaura a tua intimidade com Deus. Quem busca a Deus nunca caminha sozinho. Tem os anjos do Senhor ao seu lado, amém? O Salmo 91 não fala isso?
Ele dá ordem aos seus anjos para que estejam ao nosso lado. O quarto marco, o legado. Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Moisés, na sua velhice, 120 anos, ele deixou o seu legado na vida de Josué. Ele preparou a futura geração. Ele sabia da importância da vida dele para o povo, mas principalmente para o povo que viria depois dele. Por isso que ele permaneceu fiel. Por isso que ele foi fiel. A fidelidade transcende os nossos dias, amém, irmãos? A fidelidade transcende toda a nossa história. Seja fiel a Deus como Moisés foi. A imposição de mãos sobre Josué para abençoar as futuras gerações. Ore pelos seus filhos. John Owen fala que a perseverança dos santos é sustentada pela fidelidade de Deus. O Deus que é fiel, Ele cumpre, Ele andará contigo. Então discipule os seus filhos, invista tempo, caminhe com eles, cobre eles, invista neles, trabalhe para que a obra de Deus sobreviva a você e a mim. Amém, irmãos? A obra de Deus precisa sobreviver a cada um de nós. A igreja e a obra do Senhor se assemelha não com uma corrida de 100 metros, nem uma maratona de 21 quilômetros. Se assemelha com uma corrida de bastão de 400 metros, aonde cada corredor recebe o bastão da fé para continuar correndo até chegar ao final da corrida. Nós estamos recebendo o bastão da fé e nós precisamos correr bravamente os nossos dias para entregar à futura geração, os nossos filhos, a esses jovens, a essas crianças, uma fé verdadeira e madura no Senhor. Nós vimos aqui, queridos irmãos, 4 marcos na vida de Moisés, que nos mostra claramente um caminho para a perseverança. A primeira marco é a renúncia, abandonar os ídolos, abandonar a vida sem propósito, abandonar tudo aquilo que te atrapalha na caminhada com Cristo, cultivar uma vida profunda com Deus, renunciar o pecado, renunciar à falta de fé, permanecer constante com o Senhor. Sem a força da comunhão é impossível resistir às tempestades. E preparar para deixar o seu legado de fé. E o nosso legado só será transmitido quando o Senhor nos recolher para a sua glória. Enquanto houver fôlego, enquanto houver vida, nós caminharemos com o Senhor e seremos exemplo no Senhor. Um dia me perguntaram: pastor, quando o senhor vai se aposentar? Eu virei e falei assim: nunca. Desde quando eu vou deixar de ser servo de Jesus Cristo? Eu serei servo de Jesus Cristo até o último fôlego da minha vida. Porque eu não estou correndo para desistir no meio da jornada.
eu estou correndo todos os dias para ver os milagres que o Senhor irá fazer. O que eu quero ver amanhã? O milagre que Deus vai fazer. O que eu quero ver na próxima semana? Os milagres que Deus vai fazer. Porque eu não vivo do que vejo. A minha visão é o que Deus vai fazer. Você está vivendo pelo quê? Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não construiu uma casa em Canaã. Moisés não experimentou nem o fruto da tamareira de Canaã. Mas Moisés viveu a promessa de Deus. O resultado da vida de Moisés, está lá, Israel hoje, um povo que ninguém entende. Um pedaço de terra do tamanho de Sergipe, que o PIB é simplesmente 50 vezes maior do que o PIB do Brasil. A promessa se cumpriu ou não cumpriu? Eles são uma bênção para todas as nações ou não são? Você tem celular aí no seu bolso? Graças a eles. Você teve que fazer uma ressonância? Graças a eles. Sabe essa vacina que a gente toma aqui? Um judeu brasileiro que fez. Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa? Mas ele viu? Não. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel até o fim. Redefina sucesso hoje para você. Sucesso não são conquistas. Sucesso é uma postura na sua caminhada. O foco não é o resultado. O foco é cada passo que eu dou. Eu não vou mentir, eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir. Mas eu vou caminhar para frente, que eu não sou caranguejo que anda para trás. O objetivo não é honrar pessoas, é honrar o nome de Deus. O objetivo é andar com Cristo Jesus. Você veio aqui essa noite porque Deus te chamou. Você está aqui nesta noite porque é uma obra sobrenatural sobre a tua vida. Você veio aqui hoje para que Deus tenha um propósito para a tua vida, para você entender que você não pode viver mais para o seu dia a dia. Você precisa viver pelas promessas de Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Sabe qual é a promessa pela qual eu vivo? Um dia eu ouvirei do meu mestre: bem-vindo, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Essa promessa é inabalável. Eu morrerei por esta promessa, porque eu decidi viver pela promessa daquele que não mente, mas daquele que cumpre a promessa. Você está vivendo pelo quê?
Feche os teus olhos e faça uma decisão nessa noite. Senhor, eu quero viver pela tua promessa. Não me deixa retroceder. Não me deixe abandonar. Me faz ser fiel. Me faz andar na tua presença. Talvez você entrou aqui e não está nem conseguindo confiar. Então, Senhor, me dá uma porção de fé, porque eu quero confiar na tua promessa. Talvez você entrou aqui decepcionado com tantas coisas que você já atravessou na sua vida. Coloca hoje a sua vida diante do Senhor e peça: Senhor, que o teu Espírito Santo venha limpar a minha alma, venha limpar meu coração, como limpou o coração e a alma de Moisés, e assim ele conseguiu andar e marchar triunfantemente por 120 anos, e você vai viver quantos anos mais, mas que você viva firmado na promessa de Deus, que você viva firmado naquilo que Deus diz, e que não volta atrás, mas que a tua decisão nesta noite seja viver para Cristo Jesus e perseverar até o fim. Se nessa noite você toma essa decisão de viver pela promessa de Deus, levanta sua mão, eu quero orar por você. Quero pedir que Deus venha abençoar a sua vida. Amém, 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 Senhor, amém, amém, Jesus. Deus, hoje o Senhor nos trouxe nessa santa comunhão para buscarmos a tua face, Senhor, e compreendermos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e o Senhor hoje nos desafia a viver de uma maneira perseverante este propósito. Por isso, Pai Celeste, toma as nossas vidas nesta hora, Pai. Esses irmãos que levantaram as suas mãos, ó Deus, tomando essa decisão, que o Senhor venha tirar os obstáculos, venha derramar, ó Deus, fé, encorajamento, fortalecimento espiritual, para abandonar, ó Deus, aquilo que está atrapalhando, Senhor, e começar a viver o ano novo do Senhor, o tempo novo do Senhor. Vem fortalecer cada coração, ó Deus, com uma porção dobrada de fé, e vem nos conduzir, ó Deus, ao teu propósito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Moisés, ele teve atitude. E qual foi a atitude dele? Ele ficou ali tentando titubear, criar uma desculpa com o Senhor. Mas quando ele entendeu a promessa, ele foi. Ele chegou no Egito. Ele foi até o faraó. Primeiro ele foi aos seus familiares e contou da promessa. Depois ele foi ao seu meio-irmão, falou da promessa. Ele foi revestido na força de Deus. Ele venceu os medos. Ele deixou os medos para trás. Quantos hoje estão precisando deixar os medos para trás, para mergulhar na vida com Deus verdadeiramente, para andar com uma fé sobrenatural? Não é andar simplesmente com um sentimento, mas andar com uma fé sobrenatural. Deus te traz hoje para você entender que você precisa ter uma atitude nova. Ele foi, ele contou, ele disse,
tudo o que ia acontecer. E ele viu tudo acontecendo. Aquele povo era terrível. Reclamava e não parava de reclamar. E por culpa daquele povo, Moisés não entrou na terra. Mas não quer dizer que ele ficou triste. Porque ele viveu a promessa de Deus, amém, irmãos? A promessa de Deus, ela não é egoísta. Não é individualista. Enterra o teu egoísmo nessa noite. Deixa de ser mesquinho com as coisas de Deus. Deixa de ser mesquinho com a sua própria vida. E começa a viver os planos de Deus. Ele não entrou, mas o povo de Deus entrou. Amém, irmãos? Amém? Às vezes a gente está querendo coisas para nós, mas Deus quer nos usar para abençoar os outros. Amém? Dá para você entender? Está tendo discernimento espiritual nessa noite? Está tendo discernimento? Está tendo compreensão espiritual? Por isso você tem que perseverar. Moisés não terceirizou a responsabilidade. Ele assumiu, fala comigo, ele assumiu. Portanto, você tem que assumir a sua responsabilidade. De falar para a sua família, de enfrentar a oposição, mas ser firme e fiel àquele que é o dono da promessa. Seja firme e fiel ao que é o dono da promessa. Ele não falha, ele não chega atrasado, ele não mente, e ele nos faz viver o extraordinário dele. Quantos aqui querem viver o extraordinário de Deus? Fique em pé comigo na presença do Senhor. Eu quero viver na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero servir ao Deus Todo-Poderoso todos os dias da minha vida. Que seja essa sua oração e sua decisão nessa noite. Viver para Deus. Pai querido, Pai celeste, nos colocamos agora, Deus, na Tua santa presença e nos colocamos hoje com uma decisão, Senhor, de que nós viveremos pela promessa que o Senhor tem confiado a nós. Toma as nossas vidas, Senhor, e venha nos usar, ó Deus, de uma maneira poderosa. Que hoje, ó Deus, caia por terra, ó Deus, todo medo, todo receio. E que hoje, ó Deus, nós aprendamos a andar e a marchar de fé em fé, Senhor. Sem olhar para trás, mas olharmos sempre para frente. E termos os nossos olhos fixos no Teu Filho, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós queremos viver para Ti, Senhor. Queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória. E queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Todo o povo de Deus diz amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.